Eu te escolhi antes que fosse formado no seio de tua mãe. Olhei por tua infância, te recobri com meu amor. Olhei por tua juventude, para que o mal não pudesse te tocar. Te formei, te consagrei, chegou a hora, minha luz vai brilhar em ti, e de anunciar o evangelho entre as nações, para levar o meu amor aos corações. Usai os dons do céu e nos deixai tomar pelo poder do teu Santo Espírito, e de anunciar. Eu te escolhi antes que fosse formado no seio de tua mãe. Olhei por tua infância, te recobri com meu amor. Olhei por tua juventude, para que o mal não pudesse te tocar. Te formei, te consagrei, chegou a hora, minha luz vai brilhar em ti, e de anunciar o evangelho entre as nações, para levar o meu amor aos corações. Usai os dons do céu e nos deixai tomar pelo poder do teu Santo Espírito, e de anunciar. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões, por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais temível e maior que outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagões. Foi
Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai a Ele a glória devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados.
Estimado Monsenhor Geraldo, nosso pároco emérito, querido diácono Márcio, meus irmãos e minhas irmãs na fé. O tema central para a liturgia da palavra deste que é o 29º domingo do tempo comum é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para começarmos a entender este tema, que dá centralidade temática à nossa reflexão, vamos buscar um pouco o ambiente histórico do qual foi proposto este diálogo, esta conversa de Jesus com os partidários de Herodes. O ambiente histórico, político, social é de um império, da dominação do Império Romano. E nós sabemos, né, pela história, que o Império Romano teve uma época que dominava praticamente todo o mundo, todas as faixas, né, todos os continentes. E dominou durante muito tempo. Nesse contexto, o povo vivia sob o domínio de um império que escravizava, que detinha todo o poder político, econômico, social e religioso. E esse e religioso aí traz para nós uma luz para a reflexão muito forte, porque era cobrado o imposto. César se autodenominava Divino César, porque para ele o poder ia além do humano, era um Deus, se considerava um Deus. O diálogo que aqui a liturgia apresenta, nós compreendemos como um diálogo do confronto, para pôr a Jesus à prova. Uma armadilha. Veja que o imposto era obrigado, todos deviam pagar. E quando falamos imposto, entendemos, né? As altas taxas dos impostos, e hoje também entendemos como é difícil, mas tem que pagar. E aí Jesus é colocado diante de uma situação difícil. Por um lado, se ele dissesse: é lícito pagar o imposto a César, ele estaria se colocando contrário ao povo que vivia sob o domínio do império. Porque quem não tinha como pagar o imposto e tinha uma terra ou um barco e umas redes, dependendo do seu ofício, este material era confiscado pelo império. E se você não tivesse algo para dar ao império, você era vendido como escravo. Então como é que eu ia gostar, né? Ficava calado, mas tinham que pagar. Mateus era um cobrador de imposto antes da conversão, era um publicano. Mas se ele dissesse: não é lícito pagar o imposto, estaria contra o império. E naquele momento seria preso, porque alguns soldados romanos se encontravam naquele momento. E não era o momento da prisão de Jesus, segundo, né, a vontade de Deus. Muito bem. Daí vem uma resposta genial de Jesus. Ele manda trazer a moeda, que na moeda já estava a inscrição cesarina, a face de César. E diz: pois muito bem, de quem é esta face? Transfere para os seus algozes, para os partidários de Herodes, os mandatários do poder dominador, a própria sentença. É de César. E aí vem a resposta, que é o centro desta reflexão. Pois bem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para não tomarmos uma compreensão equivocada do significado dessa resposta, vamos entender agora sobre a linha catequética. Ao ensinar a dar a César o que é de César, o Senhor nos convida a respeitar, a cuidar das estruturas da sociedade em que vivemos, que são muitas. César aqui, por exemplo, significa o mundo em que vivemos, a nossa história, a política,
a pátria, significa o trabalho, os amigos, a própria família, nossos sonhos. Significa o mundo em que estamos inseridos, com toda a sua riqueza e complexidade. Portanto, podemos dar a César o que é de César, sem medo ou temor. Essa frase eu tirei de do Papa Francisco, viu? Hoje de manhã, assistindo a missa na Praça São Pedro, antes de celebrar a missa das 7h30, claro, eu não sou tolo, fui ouvir meu pastor. E na Praça São Pedro, refletindo esse evangelho, ele dizia: é preciso dar a César o que é de César, sem medo e sem temor, porque faz parte da estrutura que vivemos. Mas, aí vem a diferença. Ao ensinar e exortar a Deus, a dar a Deus o que é de Deus, o Senhor nos recorda com toda a seriedade, com toda a profundidade, que somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus. E o que é se dar a Deus? Resposta: tudo. Tudo. De Deus, meus irmãos, é nossa vida. De Deus é a nossa morte. De Deus é tudo quanto temos, vivemos e somos. Mas a grande tentação nossa é colocar no lugar de Deus os tantos Césares da vida. Quantas vezes nós não ouvimos de pessoas, que estufam o peito e dizem assim: padre, olha, eu tenho uma família harmônica, todos têm saúde, não tenho dificuldade com os meus filhos, tenho um trabalho digno, que me dá tudo que mereço, que necessito, não preciso de mais nada. Precisa de Deus. Outros mais afoitos vão dizer assim: quando eu puxo o extrato bancário na segunda-feira, eu não preciso de mais nada, já está gordinho, tem uma casa de campo, tem uma casa bonita na cidade, tudo bem. Outros ainda, de maneira um tanto quanto equivocada, vai dizer: mas eu tenho uma família, já tenho tudo, tem quase tudo, eu preciso de Deus. Deus é tudo. O que está aquém desta totalidade do homem, que vem desde os primórdios de sua existência, é passageiro e efêmero. Tudo passa nesta vida, só Deus permanece. É para dizer ao jovem que o seu Deus não está nas conquistas materiais. Claro, vivemos mais do que qualquer outra época da humanidade, já depois da inserção do pós-modernismo, uma ingerência da técnica, da tecnologia, dos bens de consumo, que acabam substituindo a imagem de um Deus que deve ser tudo para nós. E aí mergulhamos num sentimento de inconformismo profundo, porque não tenho aquilo que preciso, materialmente falando, e deixo de ter aquilo que necessito e que importa, que é o Deus da vida. O que Jesus coloca neste diálogo de confronto e conflito para os partidários de Herodes, para os judeus que o seguiam e o acompanhavam, e para nós nesta assembleia, é fato já consumado. Deus é bom, Deus é tudo, Deus é o que importa. É importante buscar o melhor para a vida, mas que não substitua o Deus, porque tudo que não é Deus, que não é o Deus, é passageiro. Então, na liturgia da palavra para este domingo, somos chamados à atenção. O fato não está em olhar os Césares da vida, está em transferir para os Césares da vida o lugar de Deus
para a vida de cada um de nós. Então, que ao longo desta semana refletemos este texto, né? De dar a César o que é de César é respeitar aquilo que é do homem, mas absorver de maneira profunda o que é Deus para a nossa vida, que é tudo, que é realidade nova, que se expressa no amor, na abundância, porque buscamos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.